Eu sou a professora Jana e terapeuta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante: educação emocional financeira desde a infância. Nós temos que ter esse pensamento, isso é fundamental. Hoje eu garanto que vou contar o maior segredo da educação emocional financeira para vocês. Vocês já viram pessoas que não foram à universidade, que não foram nem à escola e são empresários, são pessoas inteligentíssimas, bem-sucedidas, criativas? Essas pessoas tiveram a sorte de ou ter um ambiente que influenciaram elas muito bem, ou ser autodidatas aí, não é? E nós precisamos usar elas como exemplo sobre inteligência emocional financeira. O que elas têm? Pessoal, quando eu era criança, eu queria uma boneca que falava. Naquela época, gente, era como ter um iPhone, ter a última boneca do ano, lançamento da estrela, e eu queria aquela boneca que falava. E minha mãe me disse, essa boneca custa, como se fosse hoje aí, uns R$ 1.500. Não seria melhor você distribuir melhor esse dinheiro, ter outras coisas? E eu era uma criança de 11 anos. Mas com 11 anos eu já vendia bijuterias em uma revistinha para amigos, professores, para quem eu encontrasse na rua, vizinhos, todo mundo. Eu vendia bijuteria e tinha 38% de lucro, era incrível isso. E eu conseguia ter muitas bijuterias com lucro, ou seja, eu comprava as minhas bijuterias, eu andava cheia de anéis, pulseiras, e isto era muito legal, então eu já empreendia. Minha mãe fez eu ver algo incrível aquele dia. Por quê? Ela me disse, essa boneca custa R$ 1.500 e ela é um bem passivo. Ela quis dizer isso, porque ela falou, essa boneca não vai te gerar lucro nenhum, não vai te trazer nada. Você vai brincar 30 dias com essa boneca e vai fazer como os outros brinquedos, vai esquecê-la. E você gastou R$ 1.500. Você poderia fazer mais coisas interessantes com esse dinheiro, comprar várias coisas, materiais escolares que você gosta, mochilas. Mas não, gente, eu queria a boneca. Mas ali naquele dia ela me disse, sabe a bicicleta que você ganhou há 2 anos atrás? Então, você usa para entregar as bijuterias que você vende, porque quando chegava essas bijuterias, eu tinha que entregar, prestar contas. Minha mãe me ajudava, lógico, mas era uma coisa muito bacana mesmo. Era como se eu tivesse uma empresa na minha cabeça. Então, a minha bicicleta era um bem ativo, ela me gerava lucro, porque eu usava ela para entregar as bijuterias, que eu ganhava 38% em cada uma que eu vendia. Já a boneca era um bem passivo, que ia me dar prejuízo, porque eu ia gastar muito dinheiro e logo nem ia gostar mais dela. Como ter uma casa própria hoje? Você tem um custo altíssimo para manter essa casa. Você não tem que fazer isso, você tem que pintar a casa, você tem que fazer tudo isso. Então você tem que estar consciente que ela é um bem passivo, que não te dá lucro algum. Ela pode ter liquidez se você vender, mas ela não te dá lucro como se você investisse em algo, em uma sociedade anônima, algo assim, que te desse lucro. Então a casa é um bem passivo que ainda te dá prejuízo. Então nós temos que entender o que é um ativo e o que é um passivo. Um bem ativo é aquele que te gera lucro. Então, naquele dia, eu aprendi com a minha mãe a fazer negócios, que é muito melhor eu investir em algo que seja ativo, que me dê lucro. E é muito importante que as crianças e até nós mesmos venhamos a entender isso. Quando uma mulher investe R$ 20.000 em uma bolsa, essa bolsa tem que dar lucro para ela. Ela tem que estar em reuniões importantíssimas, onde aquela bolsa a represente, faça a diferença. Se for para ter só por ter, gente, aí a pessoa já tem que ter muito dinheiro mesmo, e esse dinheiro não fazer diferença nenhuma para ela. Ser como se fosse R$ 22 em proporção. Então nós temos que entender o que é um bem que nos dá lucro e o que é um bem que nos dá prejuízo, que é só ter. Como um carro. Se você usa esse carro
para trabalhar, para fazer alguma coisa que te gera lucro e tem que trocar um pneu, tem que fazer uma manutenção, aquele carro é um investimento, porque ele te dá lucro. Então nós precisamos esclarecer isso para as crianças. Eu fiz a Universidade de Administração de Empresas também e eu tive o módulo Contabilidade, que foi um módulo importantíssimo para a minha vida. E uma das primeiras coisas que nós aprendemos é o que é um bem ativo, passivo e depois a gente foi para o circulante. Mas o mais importante é entender o que é um ativo e o que é um passivo. Até os próximos encontros. Eu espero vocês aqui no canal. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo sobre educação financeira para pais, multiplicar para crianças e adolescentes desde pequenininho. Um abração e um beijão para vocês. Até a próxima!